Olá, pessoal. Me chamo Camila Dantas Albuquerque. Gostaria de apresentar para vocês a pesquisa Revelando o Trabalho dos Curadores e das Curadoras de Residências Terapêuticas do SUS, o qual foi orientada pelo professor Dr. Edil Ferreira da Silva. Bom, esses espaços eles surgem como uma alternativa à deshospitalização dos egressos de hospitais psiquiátricos, como uma forma de acolher suas singularidades a partir de um cuidado personalizado. Nós vamos ter dois tipos diferentes de residências. O primeiro, voltado para um grupo menor de moradores, 8 moradores para um único cuidador, e o segundo, que é o foco dessa pesquisa, que é com cuidado de 24 horas. Vamos ter três tipos diferentes, a masculina, a feminina e a mista, a depender dos moradores que a compõem. Também vamos ter uma rede multiprofissional ali. Vamos ter os curadores, sempre quatro, 2 homens e 2 mulheres ali em regime de escalas. Vamos ter um técnico de enfermagem e a possibilidade de ter ou não psicólogo e terapeuta ocupacional. No entanto, apesar dessa rede profissional, os cuidadores eles são protagonistas, por serem a força de trabalho majoritária nesse local. E pensar que eles não possuem treinamento, nem nenhum requisito para serem contratados, faz necessário pensar em como é que se dá essa modalidade de serviço. Porque o cuidado ele é um serviço coberto de imprevisões, de variedades para cada necessidade. Então é preciso uma organização de trabalho que permita o uso da engenhosidade e a inteligência criativa dos trabalhadores para a realização plena da atividade. Ou seja, vamos precisar utilizar a lupa da psicodinâmica do trabalho. Outro foco importante também é o quão presente é a divisão sexual nesses espaços, já que temos como ponto norteador o trabalho com o cuidado. E aí temos como objetivo aqui compreender a organização de trabalho dos curadores e das curadoras de residências terapêuticas do SUS na cidade de Campina Grande, com a lupa da psicodinâmica do trabalho, desenvolvida por Christopher de Jus, e sempre com foco a vivência do trabalhador e da trabalhadora nesses ambientes. Na metodologia, temos como participantes 6 entrevistados, sendo 5 cuidadores homens e uma cuidadora mulher. Os homens entrevistados prestavam serviço nas casas masculinas e mistas e a mulher na residência masculina, sempre com idades entre 25 e 50 anos, com um tempo mínimo de serviço de 4 meses. Entre as técnicas e instrumentos utilizados, tivemos as entrevistas semi-estruturadas individuais, realizadas em um centro de convivência, enquanto os moradores ficavam com os profissionais do local. Quanto à análise de dados, nós vamos usar a psicodinâmica do trabalho e a técnica da análise temática de Minayo. Nelas, as entrevistas elas passam pelas etapas de pré-análise, com leituras iniciais sobre a realidade, exploração do material, em que tudo vai ser lido e relido e posteriormente distribuído em categorias de análise, preparação para a construção de um mapa de conteúdo e discussão coletiva do material. E aí nós vamos ter aqui 3 categorias importantes na discussão: a atividade dos curadores, suas demandas e o agir, o individual e o coletivo na atividade, sofrimento e prazer no trabalho. Então, iniciando aqui a discussão, nós vamos ter aqui as demandas dos curadores. Como a gente está buscando uma maior humanização, então aqui a gente vai ter demandas muito mais domiciliares. É como diz aqui o curador sobre sua rotina. Quando eu chego, eu vou botar um café, 8 horas da medicação, 9 horas o lanche, 11 horas tem o almoço. Assim que eles tomam almoço, eles escovam os dentes e vão se deitar. De 3 horas tem o lanche, depois a gente coloca a música, vai dançar com eles tudo animado. Tem outro ponto importante. A gente está ao lado deles, é pai, é mãe, a gente faz de tudo. Tudo que a gente faz por eles, a gente trabalha tudo com amor. Então, existe essa característica no agir com o cuidado, que eles passa a ser multifacetado. Eles passam a ocupar mais de um papel ao mesmo tempo, às vezes. Eles não são, os curadores não são só trabalhadores, também são pais, são mães e amigos. E às vezes tudo ao mesmo tempo. Então, eles estão ali, isso acontece porque eles lidam com a subjetividade do outro. E aí, Christopher de Jus, ele vai trazer um pouco disso, a diferença entre o trabalho prescrito e o real. O prescrito é justamente essas obrigações planejadas, essa necessidade de cumprir os horários, e o real é exatamente essas limitações humanas que passam a existir. As limitações e os desafios que acabam acontecendo, as imprevisibilidades. E aí, por isso, o trabalhador precisa usar da sua engenhosidade e inteligência criativa para sobressair a esses obstáculos. O banho é um exemplo. O banho deles é tudo junto. Todos tomam banho juntos. Porque se for para dar de um em um, demora muito tempo. O banheiro não é grande. Como eles mexem muito, assim, em água, eles querem colocar muita coisa na boca, inseto na boca, que às vezes no banheiro cai inseto, essas coisas. Aí tem que estar sempre observando mesmo. E a gente não tem tempo 24 horas para estar observando eles. Então existiu essa dificuldade. O espaço, a responsabilidade de tomar cuidado para eles não colocarem um inseto na boca, o tempo. Então tudo isso fez com que eles construíssem habilidades diferentes para se sobressair a essa dificuldade. E aí teve também a imprevisibilidade e imediatismo de decisões durante os surtos dos moradores. Isso é algo que acontece com muita frequência. E eles precisam construir uma habilidade para se sobressair aquilo e cumprir as suas responsabilidades da maneira devida. Ele só fica mais quieto quando eles vão para o doutor Edgley, que tomou a injeção. Outro ponto importante é o individual e o coletivo na atividade. O coletivo ele passa a se sobressair.
começa a ser um elemento fundamental, a cooperação, inclusive com o aprendizado da atividade. Vai passando de cuidador para cuidador, eles vão ensinando. E também a gente tem a noção, porque eu tenho técnico ainda, aí eu já tenho uma noção de alguma coisa. Então, além dele pegar um pouco da experiência que ele já viveu com o cuidado, existe muito essa questão do aprendizado durante a atividade com os próprios colegas de trabalho. No entanto, surgiu uma contradição. Surgiram dificuldades na comunicação interna, falta de momentos de interação e perda da confiança com alguns cuidadores da casa. É como fala o cuidador 1. Eu acho que no trabalho é muito necessário ter diálogo. E acho que é uma coisa que a gente não tem um com o outro. Para ter noção, a gente teve uma conversa, acho que anteontem no meu plantão. Foi a primeira conversa dos 4 há muito tempo. O sofrimento e prazer na atividade é outra questão que a gente deve discutir. O serviço do turno da noite traz a exigência de uma maior cautela e responsabilidade. Como a cuidadora fala, a gente não consegue dormir, não. Alguns conseguem, mas eu não. Não, porque aí, já se você está dentro do trabalho, você tem que estar lógico neles. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é de quem está trabalhando. Então, existe aí uma maior pressão, aí se sobrepondo à necessidade até mesmo de dormir. Ter na rotina o assédio moral e ou preconceitos que precisam enfrentar diariamente. Eles alisa, fala gostosa, cheirosa, tudo isso eles falam. É tanto que lá eles só me chamam de tia, tia vem cá. E observem que tá falando é um cuidador homem. Se eu chegar ali, eles só me chamam de tia, aí a Lisa fica brincando, mas isso é com todo mundo que chega lá. Se você chegar, ele chega, cheira e faz gostosa. As palavras que eles usam. Só que eu acho que não é um encheirimento, é a rotina deles mesmo, que eles são carentes. Então, por mais que eles tenham essa compreensão de que essa é a condição deles, também tem um sofrimento por lidar com isso diariamente. E aí surge um alerta: como é que dá esse tratamento, que é tão cotidiano, com as mulheres? E aí ela fala: pegar no seio, entendeu? Se ficar só, eles não respeitam, não. Se você ficar só, mesmo você sendo uma pessoa que tem uma autoridade para tratar coisas, para falar com eles não respeitam. Até as mulheres mesmo, se elas souberem que não tem um homem, elas querem passar por cima da gente, quer invadir a cozinha, entendeu? É assim. Então, existe muito recorte de gênero. No texto de hierárquica e regular, eles vão dizer que todo espaço necessariamente vai ter que ter a desigualdade do gênero. E aqui, nas residências terapêuticas, não é diferente. Existe uma forte divisão sexual na divisão do trabalho. E isso foi observado com muito destaque. Os homens eles ficam mais voltados para atividades que exigem mais força, enquanto as mulheres na cozinha e na limpeza ali das roupas. E acaba que essa divisão, quando a gente foi perguntar o porquê dela, eles não souberam responder exatamente, sendo que era assim desde o início. E quando a gente foi observar, de fato, as mulheres elas passam a fazer mais do que os homens ali dentro, porque é como se elas estivessem mais preparadas para lidar com os desafios do cuidado, por serem culturalmente preparadas para aquilo. Por mais que os homens tenham a disponibilidade de ajudá-las, elas sentem que elas fazem melhor. Então acaba que elas precisam fazer o que elas devem fazer e também ajudam os outros no que precisam. Então passa, a roupa elas geralmente lavam porque é na máquina, né? Não sai tão bem lavada como as mulheres lavam. Porque a gente vai, né? Tem que ter antes toda uma. Tirar o xixi, o cocô, tudo tem que lavar, tirar antes para poder pôr na máquina. Então é como se fosse uma habilidade que ela fizesse de maneira diferenciada. Outro ponto importante é o reconhecimento, que é fundamental na atividade, mas que não existe. Não existe o reconhecimento social e ou financeiro dentro desse serviço. Só o salário. Se você morrer, morreu. Você tem que tirar do seu dia de serviço para pagar o transporte. O salário que você recebe, quase todo, a metade é para pagar o transporte. Então, a gente vê aqui que é como se fosse uma caixa, que apesar dela ser enlaçada com um afeto, tem no seu conteúdo a necessidade da engenhosidade, do controle emocional e da supressão de uma realidade sem nenhuma valorização social e financeira. E esse é um assunto escasso, sem nítidas compreensões da realidade. E é preciso que a gente abra essas discussões para fortalecer a saúde mental desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, além de valorizá-los, já que são responsáveis pelo bem-estar de uma parcela tão esquecida, os agressos e hospitais psiquiátricos. Obrigada pela atenção.